Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui no nosso podcast com a presença do professor Marcelo Eguchi, da cidade de Belo Horizonte. Um prazer recebê-lo, senhor. Prazer recebê-lo aqui nessa tarde fria e calor, né? Indefinida. Pois é. Nós vamos falar um pouquinho das novidades dentro da odontologia estética. Eu tenho certeza que vai ser um assunto de muita valia para quem ouvir, porque afinal nós vivemos num mundo cheio de mudanças, não dá para acompanhar todas, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho, professor. Quais são as novidades, então, que a odontologia estética tem passado nos últimos anos e principalmente nos últimos meses? Pois é, Fabiana. A odontologia estética, se a gente for levar isso em conta, há décadas é muito procurada, tanto pelos pacientes quanto pelos dentistas para aprimoração, para conseguir mais conceito e tornarem-se mais hábeis com isso. Mas o que acontece? Sempre foi um trabalho complexo. A odontologia estética sempre esteve ligada a muitos materiais, muitos tipos de resina, adesivos que vêm sofrendo uma evolução constante. E hoje a grande mudança, a meu ver, é que a indústria e a própria solicitação dos profissionais que trabalham com isso era que a gente tivesse bons produtos simplificados. Porque uma coisa é você ter um sistema complexo para trabalhar e imagina, cada 2, 3 anos esse sistema muda. Aí você tem que readequar sua técnica, aprender a usar um novo material e isso vai ficando dispendioso. Por isso que a gente entra nessa parte também de que são procedimentos caros. Porque para você conseguir acompanhar e estar usando o melhor que o mercado pode te oferecer, você está sempre reinvestindo. Então a ideia da simplificação, ela não fica só na técnica, ela fica também voltada para a reposição dos materiais. Pensa, se antes eu precisava ter um hall de materiais aí entre 7 e 10 itens, hoje eu consigo fazer isso com 3. Então diminui o custo operacional e diminui também o custo de reposição para o profissional. Baseado nisso, é importante o profissional estar sempre se capacitando, se atualizando, para que ele possa proporcionar para os seus pacientes essas novas tecnologias. Exatamente. Porque, veja bem, tem um lado, uma zona de conforto que é muito difícil ser rompida pelo profissional. Ele aprendeu a trabalhar com aquele material há anos. E o resultado dele é bom. A resistência para mudar para o novo é sempre grande. Mas nos cursos a gente tenta colocar isso para as pessoas, que o benefício que ela vai ter é maior. E se a coisa está sendo simplificada, se ele já trabalhava bem com um sistema complexo, com um sistema simplificado, ele vai conseguir desenvolver mais rápido e tão bem quanto. Ele precisa adequar a técnica. Então, é correto nós dizermos, então, que o profissional hoje que está desatualizado com essas técnicas, com esses materiais, ele corre um sério risco de começar a ficar fora do mercado de trabalho. Sim. Porque antigamente tinha poucos dentistas, né? O meu pai tinha um dentista de confiança, ele era o dentista da família. Todo mundo ia lá e tratava com ele. Hoje não tem mais isso. Hoje existem, graças a Deus, vamos dizer assim, há mais acesso para que as pessoas possam fazer. Sim. O curso de odontologia, medicina, evoluiu bastante isso. Mas junto com essa facilidade, há uma quantidade maior de profissionais no mercado, profissionais com sede, com vontade de fazer o nome, muitos que não têm dentistas na família, é o primeiro dentista, então ele está conseguindo conquistar ainda o seu hall de pacientes, e com tecnologias novas, porque as faculdades, ele já sai com um modelo de formação mais avançado. E o profissional que não partir para essa atualização, ele corre um sério risco de ficar para trás. Exato. Isso é o que mais acontece. Se você for ver hoje, nesse universo da divulgação dos trabalhos, quando você acessa as redes sociais, o que você vê
são os profissionais mais novos postando cada vez mais e divulgando o seu trabalho. Também é mais comum para a gente que ministra os cursos, para os professores, verem suas turmas compostas muito mais por profissionais mais novos, que estão mais abertos a receber a novidade, ou porque acha que a graduação não deu a ele segurança o suficiente para estar versando por esse lado no mercado de trabalho, ou porque simplesmente eles já têm essa noção de que eu preciso evoluir, me atualizar para não ficar naquele grupo da maioria. Hoje, a concorrência no mercado de trabalho ela é muito maior, como você falou. E a diferenciação ela está exatamente na capacitação. Cursos de aperfeiçoamento, cursos de atualização, nem vou ao extremo de colocar um curso de titulação. Acho que o curso de titulação é fundamental para que você tenha um conhecimento mais amplo e que você tenha essa condição de, durante mais tempo de contato com os professores, num curso de especialização, sair de lá muito mais seguro. Agora, é importante que você atente para o detalhe que, seja titulado ou não, você precisa se atualizar. O que eu vejo muito hoje nos meus alunos, eu estou na estrada já tem quase 30 anos dando aula nos cursos de pós-graduação de odonto. Então, o que eu vejo que o dentista que já tem seu título de especialização, ele dificilmente vai aderir a uma nova pós-graduação para buscar um novo título, a menos que ele queira mudar de área de atuação. Mas fora isso, o que eles estão procurando hoje é exatamente cursos mais pontuais, onde eles possam aplicar de imediato o conhecimento que eles recebem nesses cursos. Por isso que os nossos programas de curso junto ao Instituto, eles visam exatamente isso. A vontade do clínico, a necessidade do clínico. Então, ir direto ao ponto. Exato. Porque se nós tivermos hoje uma moeda que é a moeda mais valiosa do mundo, é o tempo. Sim. É maior que o dólar, maior que tudo. E ninguém tem tempo mais para nada. Então, baseado nisso que você está dizendo, a Orion se programou justamente para ter treinamentos de curta duração, mas com conteúdo específico para que... qual é a dor? Essa vai exatamente na dor. Para que o dentista saia capacitado, pronto para resolver aquele problema pontual dele. E se atualizar de uma forma mais ágil, mais rápida, mais dinâmica, com a teoria aliado à prática. Para sair capacitado. Exato. Porque ninguém mais tem tempo, e não só tempo, o tempo que é o fator primordial, mas tempo e dinheiro para ficar se deslocando durante 36 meses para chegar agora eu posso. Não, você pode com um custo mais rápido, mas com a mesma capacidade, porque o que faz um treinamento ser um treinamento de qualidade? Ele ter um bom conteúdo. Exato. E ter um bom profissional que vai ministrá-lo, aliado ao que tem de tecnologia de material, com a oportunidade da pessoa ter a prática, porque quando ela tem a prática, a experiência que ela vai ter é muito maior. Então, nós vemos então que a falta, ou a baixa busca de profissionais mais, vamos dizer, contemporâneos, para não falar antigos, né? Contemporâneos, nos treinamentos, é mais uma crença limitante de que ele não precisa mais mexer com isso, que a técnica que eu tenho já é o suficiente. Mas esse é o grande erro. Porque durante todos os dias existem pesquisas e todos os concorrentes de marcas de vários segmentos, eles querem ter um produto melhor para poder entrar no mercado. Então, se você não acompanha essas técnicas, se você não acompanha o desenvolvimento dos materiais, você vai ficar para trás, inclusive em questão de tempo, questão de valor, porque
assim, a gente sempre ouviu falar, nossa, colocar um dente de porcelana é caríssimo. E aí a gente vê hoje que existe muita gente colocando. Significa que começou a estar mais acessível, né? Pois é. O que acontece hoje, você vê assim, eu costumo focar nos cursos que eu ministro essa visão para o dentista, onde hoje ele tem tecnologia, tem materiais excelentes para que ele possa diminuir o custo operacional do trabalho. Ele precisa aprender novas técnicas, ver como novas ideias tomaram corpo e hoje são praxe na rotina clínica de muitos dos profissionais que se encontram atualizados, né? Vou te dar um exemplo. Antigamente, você falava de fazer uma reabilitação oral, você estava envolvendo um conceito de prótese, na maioria das vezes, onde você tem o serviço terceirizado de um laboratório de prótese, de um técnico em prótese dentária, mais o trabalho do dentista, e aí você tinha um resultado final de custo para o paciente. Que levava muito custo. Exato. Hoje, a gente tenta mostrar para o cliente que ele consegue fazer um trabalho funcional, durável e seguro, muitas vezes por si só, sem precisar terceirizar. Veja bem, eu trabalho com grandes e bons laboratórios de prótese e não é a intenção de você olhar e falar: olha, você vem fazer esse curso que você não vai precisar mais trabalhar com laboratório. Não. Você vai ter oportunidades e ferramentas a mais para resolver problemas daquele cliente, por exemplo, que não tem condição financeira para bancar todo esse custo. Mas você pode solucionar o problema dele oferecendo uma alternativa menos onerosa. E aí, muitas vezes, os dentistas questionam assim: mas aí eu vou cobrar menos. Tudo bem, você vai cobrar menos, mas você vai produzir mais e mais rápido. Então você tem condição de ganhar mais na quantidade, na demanda. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Não usar um conceito de mais-valia, que eu acho que isso é injusto e não é moral. Correto seria olhar para o paciente as condições. Exato. Tanto físicas, né? Posso usar esse ou essa ferramenta. Sua obrigação é passar para o cliente as melhores alternativas. E aí, de repente, olha, se eu tenho uma alternativa com uma tecnologia melhor e mais em conta para o meu cliente, para o meu paciente, eu tenho que passar. Agora, eu não vou passar porque eu desconheço ou porque eu estou acomodado. Você está pecando. Exatamente. Eu acredito que foge do objetivo inicial de você ser um dentista, né? Ou um profissional, porque isso não é só um problema do dentista, é um problema de todos os profissionais. Né? Olhar para o cliente e dar para ele a melhor solução existente no mercado. Acaba sendo um problema ético. Não é porque você não está capacitado para fazer que aquela não seja a melhor opção para ele. O que eu costumo colocar é que, assim, nem sempre o mais caro é o melhor. Hoje, quando a gente fala de resina composta, tem uma briga muito grande entre team cerâmica e team resina. Porque, na minha forma de entender, os dois tinham que estar jogando juntos, porque tem situações onde a cerâmica vai ser a melhor indicação, sem dúvida. E em outros casos, a resina é a melhor opção. Então, não tem que brigar, a coisa tem que coexistir e você tem que poder analisar, estudar o caso e chegar numa solução o mais viável possível para o cliente. Independente de seja qual procedimento você gosta mais de fazer. Ou, de repente, onde você ganharia mais. Isso não é uma questão de sua escolha, isso é uma questão ética e moral. Você vai colocar ali o que é melhor para o caso. Então, muitas vezes, como eu estava falando lá atrás, você falava de uma reabilitação, você já pensava em prótese. Hoje a gente consegue reabilitar funcionalmente e esteticamente com resina. De forma direta,
sem passar pelo laboratório de prótese, ou de forma direta e indireta, que você trabalha fazendo isso num modelo de gesso ou no modelo 3D impresso, onde você usa até técnicas que a gente brinca e fala, tem uma técnica que chama técnica Lego. Você usa um Lego mesmo de criança para estar trabalhando. Um Lego, quando você diz um Lego, uma pecinha aquele coloridinho que nós usávamos quando era criança, é isso mesmo. Que tem lá as cabecinhas e tudo. O Lego, ele consegue reposicionar seu modelo toda vez no mesmo lugar, por causa daquelas cabecinhas daquele encaixe. Então, quando você vai fazer uma restauração indireta feita pelo dentista no modelo que está sobre o Lego, eu consigo troquelizar esse modelo, separá-lo em várias partes para eu ter uma visão lateral, uma visão superior e do próprio contato interdental, cortando, e daí quando eu encaixo de novo no Lego, está no mesmo lugar que eu tirei. Isso é o que o laboratório de prótese faz, troquelizando gesso. E aí, isso economiza tempo demais pra gente no consultório, porque eu faço uma moldagem ali com alginato, vazo um modelo de silicone de adição e trabalho troquelizando isso em cima de um Lego. Aí eu vou lá com a resina e faço no modelo como se eu estivesse fazendo uma restauração na boca. Depois eu dou todo o procedimento de acabamento nessa restauração. Tem um modelo antagonista, onde eu faço os ajustes de oclusão. Passo para o acabamento e polimento disso. Coloco essa resina para um ciclo térmico para que a gente consiga otimizar a conversão dos monômeros em polímeros, que vai aumentar a longevidade da restauração, a resistência e o próprio polimento que você vai dar ao final. E eu coloco isso na boca da pessoa. Então eu estou colocando uma restauração funcional, longeva, estética e com custo operacional mais barato. Então, quando você fala de técnica Lego, você fala, pô, Lego de brincar? É Lego de brincar, mas ele serve para você como um estabilizador sempre uniforme, vai estar sempre encaixando seu modelo no mesmo lugar. Então isso favorece, isso te dá segurança para levar à boca um trabalho que seja assim, com um custo operacional menor, muitas vezes mais rápido de ser confeccionado. Você atende o cliente numa sessão. Tem vezes que eu acabo atendendo o cliente, resolvendo o problema no mesmo dia. Se eu tenho esse lastro na agenda, eu peço para ele, falo, olha, vou colocar um videozinho aqui para você assistir e tal, se distrair, você me dá uns 40 minutos, 1 hora mais ou menos, e aí eu confecciono sua restauração e a gente já cimenta hoje mesmo. Então o cliente fica... Só para a gente fazer um paralelo, como era isso há 10, 20 anos atrás? Nesse mesmo procedimento, quanto tempo demoraria? Você tinha que incorrer ao laboratório de prótese, ou mesmo se você quisesse fazer no consultório, você ia ter que vazar um gesso, ia consumir um tempo maior. Não era legal você acelerar a presa do gesso, porque você ia ter deformação, não ia ser fiel ao modelo. Então, no mínimo, esse cliente ia ter que receber uma restauração provisória para voltar no outro dia. Hoje a gente consegue fazer isso praticamente na mesma hora. Dentro de um fluxo digital, que muitos dos nossos colegas hoje já trabalham num fluxo digital, e eu vou te dizer assim que eu acho que muitos mais profissionais poderiam estar trabalhando num fluxo digital e não estão por falta de informação. Você não precisa adquirir um equipamento muito caro para aderir a um trabalho em fluxo digital. Hoje tem empresas que vêm ao seu consultório, escaneiam para você, para gerar um arquivo digitalizado, para que você possa jogar esse arquivo para um software, para que esse software possa fazer o design, para que você frese, o laboratório frese isso. Então, eu posso muito bem estar dentro de um fluxo digital,
usando um scanner locado ou solicitando uma empresa que venha escanear para mim no consultório. E isso vai fazer com que a agilidade do trabalho seja muito maior. Se eu estava te contando antes aí que eu tô voltando para BH amanhã para atender uma paciente no domingo, que está embarcando para os Estados Unidos na madrugada da quinta, sofreu um acidente de carro ontem, quebrou 2 dentes, estava apavorado. Marcelo, você está em Campinas, quando que você volta? Falei, não, vou te atender no domingo. Aí eu faço os preparos, escaneio e consigo estar com essa peça pronta para instalar já na segunda-feira. Aí eu tenho condição de acompanhar isso na terça e na quarta, para pequenos ajustes e ver se de fato está tudo bem, para ela poder embarcar e ir embora tranquila. Isso era impossível anos atrás, porque você não tinha tempo hábil para que isso acontecesse, né? E já pensou a pessoa viajar para os Estados Unidos, para a Europa, que seja sem dente? não tem jeito. Não tem, né? Como, né? Não tem condição. Acho que o cliente hoje, ele busca isso também do profissional. Você precisa resolver os problemas. Agora, por exemplo, se você não tem esse contato, ou não tem esse conhecimento do que você pode estar fazendo, você está de fato para trás. Porque esse cliente, frente a uma situação dessa, se ele achar um outro profissional que resolva o problema dele, tchau para você. Ele vai trocar. Você rodou. Porque ele tem uma necessidade. É o que a gente está falando. De repente, nós falamos assim, odontologia estética. Aí nós pensamos que é aquela pessoa que ia ter o dente perfeito, quer fazer um polimento. Mas esse estético não tem a ver com aquilo de embelezamento, mas tem a ver com aquilo de funcionalidade. Porque se uma pessoa perder o dente, não é estético porque ela quer ficar bonita. Faz parte. Perdeu o dente, acabou, gente. Já tem autoestima vai lá embaixo. A pessoa trabalha como vendedor, como orador, como qualquer outra coisa, e ela vai precisar do dente dela. E não só isso, tem gente que biologicamente tem os dentes mais amarelados, tem gente que tem um dente menor, tem gente que tem um dente torto. Então toda essa parte estética, ela não é só para aqueles que querem transformar os dentes igual o dente do senhor Bardal lá do comercial, né? Mas é para fazer exatamente, cuidar da sua aparência como um todo. E nós nunca vivemos um tempo como os de hoje, como as pessoas se preocupam tanto com a aparência. Mas fora aquilo que é excesso, eu vejo que há sim uma oportunidade muito grande para os dentistas investirem nessa área estética. Porque eu ouvia, eu vou pôr essa faceta, vai ficar amarelo o dente, vai não sei o quê. E a gente começa a ver que é uma prática normal, justamente porque os materiais se desenvolveram. Então, todas as pessoas que querem entrar nesse mercado, eles precisam entender, ter a informação, como você falou. De repente ele não tem como tirar uma radiografia para poder saber como é que vai ser isso digitalmente. Ele vai ficando de fora. E nós vivemos o mundo do fast food. Sim. Você passa no drive-thru, você tem que sair com o dente pronto lá, sorrindo, não tem como. Ou você se adequa, o mercado vai passar por cima de você, isso é fato. Ou seu tempo está contado. Não tem muito o que fugir disso. Eu coloco para você assim, que a odontologia estética hoje, ela não está só em cima dessa questão da beleza, da pessoa que está ali visando só uma imagem agradável. Hoje o profissional, quando ele está fazendo um planejamento, ele tem que trabalhar com a funcionalidade aliada à estética. Vamos colocar a coisa assim, 40 anos atrás, 50 anos atrás, um símbolo de status social era você ter blocos a ouro na sua boca. Hoje, o símbolo de status é você não mostrar nada, mesmo que você tenha restaurações, que elas sejam o mais semelhante possível ao natural. Porque naquele tempo do ouro, você tinha dinheiro para pagar o ouro. Hoje em dia,
você teve condição para fazer um trabalho de prevenção, para escolher um profissional que trabalhe com odontologia minimamente invasiva, para que essas coisas não sejam evidentes, né? Então, não existe trabalho funcional sem estar aliado à estética hoje em dia. Seu cliente não aceita mais isso, né? Tanto no segmento de próteses sobre dente, quanto sobre implantes. Muitas vezes a gente tem problemas para corrigir esteticamente a harmonia de um sorriso com peças sobre dente e sobre implante por conta de um posicionamento difícil do implante, ou porque o cliente tinha uma deficiência óssea, ou porque o profissional que fez o implante não visualizou o planejamento de uma forma mais ampla, mais global, se preocupou só com a parte cirúrgica. A gente encontra muito disso no dia a dia. E a gente tem que dar um jeito de resolver, porque o cliente está esperando isso da gente. Então, quando a gente fala de capacitação, de fazer cursos de aperfeiçoamento, de atualização, mesmo de especialização, a gente está colocando isso para que as pessoas estejam melhor preparadas, porque a competitividade não espera. Eu quero te fazer uma pergunta que é algo que eu tenho visto, né? Eu não sou da área odontológica. Para mim, o dentista está associado àquele barulhinho do motorzinho. Mas eu tenho visto que há uma migração de o dentista se tornar o responsável pela estética do ser humano como um todo. Eu digo facial. Uhum. Porque hoje o dentista ele é o responsável para trazer o sorriso. Aí começou a parte de harmonização orofacial. Como é que você vê isso? E há uma briga com o CRM, né? Porque é uma briga grande, o dentista, né? vai acabar sendo o cirurgião plástico facial. Como é que você vê isso? Qual que é a sua opinião em relação a essa situação? Eu vou te ser sincero. O que eu acho que nós tivemos um avanço muito grande quando o CRO reconheceu a harmonização orofacial como uma especialidade vinculada à odontologia. Porque antes o que a gente tinha eram profissionais aventureiros, na minha forma de ver, e que ofereciam aos dentistas não capacitação, mas uma chance de ganhar dinheiro com a demanda estética crescente e sem um embasamento seguro e correto. Hoje o que eu vejo, os meus colegas que ministram os cursos de harmonização orofacial, vou fazer aqui uma menção a um colega que nós perdemos no ano passado, o Dr. Levi. Eu acho que profissionais assim que compõem um rol da odontologia onde vão deixar saudade. Gente competente, gente que passa conhecimento. E dentro da área da harmonização orofacial, eu vejo a polêmica, eu vejo muita gente falando, não, os dentistas estão entrando numa parte que é dos médicos. Não é bem isso, que eu enxergo a coisa de uma outra forma. Eu acho que uma vez que o dentista se dispõe a trabalhar com procedimentos extraorais, ele precisa estar muito bem embasado. Porque lá atrás, na graduação, o que a gente teve de conhecimento para isso foi muito pouco. Então, ele tem por obrigação buscar informação e se capacitar. Eu vejo hoje muitos dos meus colegas que fazem cursos de ROF, que muitos deles estão buscando o conhecimento com cursos introdutórios inicialmente e que visam depois, não, se me agradar, eu vou fazer a especialização, eu vou ter uma segurança maior para fazer a especialização, mas eu preciso conhecer o conteúdo, ver se essa é de fato minha praia.
Eu tenho só a elogiar muita gente desse tipo. Agora que a gente sabe que também tem muita coisa que é só pela grana e pela modinha, isso com certeza. É importante até que você falou e deu a deixa, nós falarmos que o Instituto Levi Nunes, ele estará ministrando na Orion, nos dias 22, 23 e 24, o curso de toxina botulínica. Muito Então, bom. e preenchimento orofacial. Então, dia 22, 23 e 24 de setembro desse ano, o Instituto Levi Nunes estará ministrando junto à Orion. Eu tenho certeza que vai ser essa oportunidade. E é o que a gente sempre vem falando. Nós buscamos os melhores profissionais que tenham capacidade de passar. Ótimo. E nós temos o nosso departamento clínico, o nosso setor clínico, para que os nossos alunos possam praticar. Ver a teoria e aplicar a teoria em pacientes. Para que realmente a expertise deles seja aumentada. Porque é o que você disse. Como você vai, de repente, indo em qualquer... né, pessoa daí, que eu faço harmonização orofacial e sai todo torto. E a gente vê as aberrações que tem por aí. Exato. É por isso que quem é cliente, quem é paciente, precisa procurar um profissional bem capacitado, e quem é um profissional que deseja atuar nessa área, deve procurar institutos que estejam preocupados não só em te capacitar para que você ganhe dinheiro, mas te capacitar para que você seja um profissional diferenciado no mercado, e sendo um profissional diferenciado no mercado, você deixa o seu legado. Assim como você citou com muita propriedade o Levi Nunes, que deixou um legado, que ele fazia aquilo com maestria. Ele não só fazia dando a parte introdutória, mas passando toda a outra parte para que a pessoa fosse capacitada. E muito antes da modinha. Muito antes da modinha. Não, eu acho ótimo. Você falou a palavra correta. Legado. É uma coisa que, para mim, é valorosa. Eu toco a minha vida clínica e acadêmica com uma filosofia que é simples. Se eu tive a oportunidade de adquirir o conhecimento, eu tenho a necessidade de não deixá-lo morrer comigo. Eu não consigo ficar só no consultório, eu tenho que dar aula e eu também preciso estar atendendo na clínica. Isso me persegue a vida inteira, eu não consigo fazer uma coisa só. Se eu estou muito tempo sem dar aula, como a pandemia fez isso com a gente, você fica inquieto só dentro do consultório. Porque dentro do consultório você está fazendo um trabalho legal, você está divulgando o seu legado através dos seus clientes ali, dos seus pacientes, que acabam virando seus amigos depois, satisfeitos. Eu acho que isso é fundamental. Mas o conhecimento técnico, se você não tiver oportunidade de passar, vai ficar com você. E é medíocre o pensamento daquele que diz que eu vou ensinar para a concorrência. Não. Você é limitado, sua agenda é limitada, você vai atender o mundo inteiro. Agora, olha quanta informação você consegue passar num curso onde você vai ter lá presencialmente 10, 15 alunos. Hoje, pensando nesse universo online, então, olha com quanta gente você atinge, né? Então eu acho que legado é isso, é você conseguir transmitir seu conhecimento de forma plena e o mais humilde que você puder, porque você foi agraciado pela oportunidade de poder aprender. E depois transmitir, aí já é necessidade. E eu vejo uma situação, quando as pessoas falam assim, eu tenho concorrente. Parece que tá todo mundo amarrado concorrentes, né? Um arrastando o outro. Sabe, ninguém sai do lugar porque tá todo mundo concorrente. Quando nós entendemos que realmente as pessoas que estão no mercado, elas estão fazendo o seu melhor. E quando cada um faz o melhor, isso te desafia a ser o melhor. Eu estava vendo uma reportagem vai se aprimorar, sobre o Alan Prost e o Ayrton Senna. O quanto um evoluiu o outro por causa... Eles não se viam como concorrentes, eles se viam como desafiadores. E aí eles pegaram um paralelo do Michael Schumacher. O Michael Schumacher não tinha quem desafiava ele. E aí talvez ele pudesse ser até um piloto maior de todos, mas ele não tinha quem desafiar. Então eu vejo assim, nós
por natureza, nós seres humanos gostamos de acomodar e naquilo que a gente tem domínio, a gente se acomoda e não busca o além. E aquilo que a nossa mente alcança, a nossa vida alcança. Então buscar evoluir, buscar o aperfeiçoamento seria um dever de todo mundo. Mas enquanto a gente pensa que tem concorrentes, nós estamos amarrados. A hora que a gente quebra essas correntes e explica para outro, porque é o que você falou. Enquanto você aprendeu, era uma forma de aprender na faculdade. Depois você começou a atender. O aprendizado é outro. Sim. E depois você começou a ensinar. E aí o aprendizado é um outro tipo de aprendizado. Então, independente da forma, nós temos que sempre passar o conhecimento, passar a informação adiante, independente se a pessoa vai absorver ou não vai absorver, se ela vai de repente passar a gente. Porque nessa vida, eu prefiro ser rampa. A pessoa passa por mim e decola. Porque talvez... eu não vou ser avião sempre, né? Eu não vou ser... Talvez eu não tenha capacidade de voar tão alto, mas se eu for rampa e eu ver alguém que passou por mim e voou, eu já estou feliz. Esse pensamento é um pensamento nobre, talvez, utópico, mas faz muito bem para quem entende essa verdade na vida. Quem tem esse princípio, né? Eu vejo, a gente escuta a máxima, né? De o discípulo superou o mestre. O mestre que foi superado pelo discípulo, eu te garanto que ele está feliz da vida, porque o objetivo dele foi alcançado além da expectativa, né? Esse é o prazer que a gente tem. Tem alguns que falam que quem escolhe ser professor tem um bichinho que é um causador dessa patologia que a gente não consegue ficar sem, e é fato. Eu quero aproveitar o nosso bate-papo para falar também, já nós estamos falando de harmonização orofacial, que nos dias 30 de setembro e 1 de outubro, nós teremos o curso de PRF na ROF com a professora Valéria. É um curso também muito completo que a gente vai, já captou, já tem todos os clientes que serão modelos, uma oportunidade das pessoas se capacitarem num curso rápido, intenso, que vai capacitá-los para também aplicar os procedimentos de PRF. Muito bom. Muito bom. Espero que tenha uma demanda bem legal, porque é dos procedimentos bastante solicitados hoje, né? E que vai ajudar bastante o resultado final daquela composição, como você colocou, do intra e extra-oral no final todo. Com certeza. Eu vou fazer um corte agora, vou anunciar de novo, nós vamos começar a falar de fotografia com celular. E aí a gente vai falar do curso e dos assuntos de... Beleza. Estamos aqui com o professor Marcelo Legoshi. Prazer, uma tarde muito agradável, onde eu tenho a grata satisfação de aprender mais. Eu falo que eu gosto muito de andar com pessoas sábias, porque aí isso me dá a oportunidade de ser um pouco mais sábio, muito ou um obrigado. pouco menos ignorante, como queiram. Não, o papo está muito agradável, realmente. Pode ficar tranquilo que você não está nesse segundo hall, não. Professor Marcelo, nós vivemos num tempo hoje onde as pessoas têm a necessidade de se expor, onde nem sempre o melhor é o que vai ser escolhido, mas provavelmente é aquele que sabe se portar melhor, ou aquele que sabe se vender melhor. Contaram uma mentira pro dentista que ele ia trabalhar com dente e ninguém contou para ele que ele ia ser vendedor. E eles estão entendendo que eles precisam vender também. Não vão ninguém gritar, quem quer dente? Não é dessa forma, né? De porta em porta, né? Vamos fazer uma feira de dente. Mas hoje, com todas essas mudanças que nós vivemos hoje, e acompanhando as mudanças do mercado, é cada vez mais necessário que o dentista saiba se portar, tanto nas redes sociais, no mundo virtual. Nós estávamos conversando hoje à tarde que há um novo normal. O mundo virtual, o mundo digital, online, depois da pandemia, ele foi acelerado. Você estava me contando que desde 2010 você já estava desenvolvendo programas EAD, só que agora chegou para ficar. Então, nunca se precisou tanto e nunca se investiu tanto em tecnologias para fotografia.
Porque, primeiro lugar, uma necessidade do ser humano de se mostrar, né? De se expor, de querer, né? Eu digo que ninguém posta foto chorando em depressão no Instagram. No Instagram não tem problema. Posta foto bebendo, mas não posta foto bêbado depois, né? Mas, como dentistas, qual é a importância dele saber se posicionar no mercado, nas redes sociais, utilizando fotos com qualidade e como ele pode, com aquilo que ele tem? Porque o dentista vai falar, poxa, mas eu vou gastar 10 mil reais em maquinário de fotografia para tirar foto de 2, 3 dentes por mês? Não é isso que nós estamos dizendo. Mas o que é o melhor custo-benefício, a melhor forma de fazer para que o dentista ele possa mostrar o seu trabalho? Porque há uma necessidade hoje do dentista se colocar e falar, ó, esse é meu trabalho, esse sou eu, isso que eu sei fazer, para que toda a sociedade o conheça e assim comece a procurá-lo pelos serviços prestados. Fala para mim um pouquinho, até porque, já deixo aqui o convite, no dia 7 e 8 de outubro, nós teremos o curso Fotografia com Celular na Odontologia. Porque afinal, o nosso bendito celular, que só está faltando aprender a fazer chover, nos ajuda também na parte de fotografia. O fundamental hoje é que você consiga entender a dinâmica da venda, entre aspas, vou colocar, porque nem sempre o dentista não foi preparado para achar que ele está vendendo. Ele achava isso até um termo chulo. Eu não vendo, eu atendo. Não, todo mundo na sua clínica vende, desde a moça que atende o telefone na recepção até aquela que trabalha fazendo lá o cafezinho, passando pelas auxiliares e chegando até o dentista. Todo mundo vende. E eu espero que todo mundo venda pelo menos um ótimo atendimento. Porque sem isso não adianta você fazer 50 mil cursos se você não entender que o ser humano precisa ter um cuidado maior. Demanda um cuidado, ele exige algo de diferente. Quando você entra em contato com instituições que te tratam como um número, você não gosta. Quando você está numa clínica onde você é mais um, você também não vai gostar. Então, o atendimento diferenciado, próximo, já te ganha pontos positivos demais no relacionamento. Só que nem sempre você tem a oportunidade de ter esse contato primário. Muitas vezes a pessoa precisa chegar para conhecer o seu bom atendimento e o seu bom desempenho profissional, a sua competência, com imagens do seu trabalho. Hoje é muito comum os nossos pacientes novos não virem por indicação dos antigos e virem por referências obtidas nas redes sociais. Lá você tem um espaço para postar imagens relativas ao seu trabalho, para colocar ali das suas capacitações, dos cursos que você tem feito, o que você tem melhorado na sua competência geral. A fotografia eu sempre falei isso, que a fotografia era necessidade para o dentista, num primeiro momento, para que ele pudesse documentar seus casos, para ter um respaldo jurídico também, mas primeiramente que as imagens que ele capturava, ele usava para melhorar seu planejamento. Uma coisa quando você está fazendo um exame clínico, Fabiano, no momento, você está olhando, quanto mais bagagem você tiver, melhor você vai identificar parafunções ou problemas localizados ou mesmo doenças estabelecidas. Mas quando você tem imagens para revisar seu planejamento, para montar o plano de tratamento, isso te ajuda demais. Então a fotografia sempre deu isso para o dentista. Hoje ela está dando mais. Ela está dando a chance do dentista poder mostrar o bom trabalho que ele executa.
muitas vezes a gente vê na rede social coisas que não são o ideal. Você vê fotos que são manipuladas, fotos que vêm da internet, que não saíram dentro do consultório do dentista que está postando. Mas enfim, você quer colocar fotos para prestar um serviço para a comunidade, para os pacientes, para exemplificar, usa as fotos de um banco de fotos que é público e coloca lá que aquilo ali foi a fonte foi do banco de fotos tal, e ótimo, fica mais bonito. Agora, o que a gente tem buscado com essa coisa da fotografia odontológica com qualidade e feita com celular, é que o celular está no seu bolso. E eu vou dizer que é claro que quanto mais moderno for seu celular, mais oportunidades ele vai te fornecer para uma foto de melhor qualidade. Mas, mesmo que você tenha um celular que não seja top de linha, e nem que não seja tão novo, você vai conseguir fazer ótimas fotos. Você precisa entender o que é necessário para isso. Nosso celular tem um sensor muito, muito menor que o de uma câmera profissional. Agora, para eu compensar esse sensor menor de captura, eu vou precisar trabalhar melhor com a luz. Se eu tenho um sensor pequeno que captura menos luz, eu vou ter que aumentar a minha fonte de luz. Basicamente, esse é o maior segredo na fotografia com o celular. Você trabalhar com uma iluminação que compense a dificuldade que o seu dispositivo tem. Agora, se a gente for pensar no ponto de vista do investimento, como você falou lá no começo, eu faço parte de umas comunidades de fotografia odontológica e não odontológica também. Japonês que não gosta de fotografia é mais difícil, né? Eu sou mestiço, mas essa veia puxa forte. Então o que acontece? O pessoal anuncia equipamentos para fotografia odontológica praticamente todo dia, porque a grande maioria está se desfazendo deles. Um equipamento básico para fotografia, você vai ter um corpo digital de uma câmera DSLR que vai trocar lentes. Você vai, para fazer fotografia odontológica, você precisa trabalhar com uma lente macro, não é uma lente usual, é uma lente específica que você vai comprar para fotos mais próximas. E não basta ter só a lente, você vai precisar ter um conjunto de flash, seja ele circular ou os twin flash, que vão agir lateralmente, duas fontes de luz, às vezes até uma terceira. E aí, quando a gente vai ver isso, um equipamento usado, com essa configuração básica que eu te falei, você não gasta menos de 20 mil reais para comprar. E outra, nós estamos falando de um equipamento que não é simples para uso. Você conversa com qualquer fotógrafo e ele vai te falar que ele demorou um tempo para dominar o equipamento dele. E o dentista quer uma receita de bolo pronto. Me dá a configuração para eu fazer a foto com a minha câmera é tal. Eu até passo para ele algumas configurações, mas eu falo, olha, não é assim. É mais complexo que isso. Você vai ter que treinar muito, você vai ter que descobrir você limitações e favorecimentos que o seu equipamento te traz. Com o celular isso é muito mais prático e muito mais rápido. Processo de pós-produção, a edição que você vai fazer para melhorar a qualidade, não manipular a foto, mas melhorar muitas vezes um enquadramento, uma nitidez, corrigir a exposição, são procedimentos básicos da edição que vai te possibilitar ter uma foto muito mais impactante para um post numa rede social. Que a partir desse post na rede social, você vai impressionar o cliente que está buscando isso e que vai vir parar na sua clínica, vai te ligar para agendar um horário. Então a fotografia hoje, ela deixou de ser um hobby para o dentista, ela passou a ser necessária, né? Eu
até me surpreendi. Quando eu montei o conteúdo para esse curso, foi por uma conversa com uma ex-aluna que estava me pedindo uma orientação, estava me mandando umas fotos pelo celular. Eu falei, nossa, eu não estou conseguindo enxergar isso. Essa foto está muito ruim, nós temos que melhorar. Ó, experimenta fazer assim, assim, assim. Aí ela fez, corrigiu a foto, uma orientação por voz. Ela falou, nossa, Marcelo, minha foto melhorou muito. Eu nem sabia que o meu telefone fazia essas coisas. Coisas que são simples, mas que se ninguém alertar a gente para isso, você passa batido. Daí eu olhei e falei, pô, isso é uma necessidade. Todo mundo com o celular no bolso e as fotos podem ficar melhor. A gente precisa de técnica, de informação. E com o celular o que você vai gastar de equipamento suplementar é luz. Você pode trabalhar com ring lights, que são acessórios baratos. Se você tiver espaço, você pode trabalhar com softbox, como esses que a gente tem no estúdio aqui onde nós estamos gravando, que vão fazer o papel de luz contínua, para que o seu sensor pequeno do celular seja bombardeado com luz o tempo todo, né? Porque no nosso celular nós não temos flash, nós temos uma lanterna, né? Não é uma luz que vai compensar a nossa fotografia. Muitas vezes atrapalha. A ideia é você passar para o dentista orientações para como que ele pode usar o celular, que como você falou, ele faz tudo no celular, para fazer as fotos, para poder ter uma orientação de como postar, como obter fotos de maior qualidade, com gasto menor. E hoje em dia conseguindo suprir essa necessidade que, por sinal dos tempos, é necessária. É aquela famosa frase, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, não adianta você dizer que você é bom, você tem que mostrar o seu trabalho. E você estava falando algo, eu estava pensando. Muita gente pega a imagem de tudo quanto é lugar. Nós vivemos hoje uma era que é a síndrome do impostor. Nós precisamos ter os nossos resultados. Como que você vai chegar diante do teu paciente, do teu amigo, do teu cliente e vai propor para ele um tratamento de, sei lá, 10, 15, 20 mil reais, sendo que você não consegue mostrar para ele não o preço, mas o valor que custa. Exato. E por que custa? Porque se você vai hoje no cadeira odontológica e fala, olha, eu quero mudar o meu sorriso, você tem que ter a capacidade de mostrar para o teu paciente, ó, teu sorriso tá assim, ele vai ficar assado. Como? Olha, eu tenho X pessoas, né, os gatilhos, né, do marketing. Eu tenho prova social de pessoas que fizeram comigo e olha o resultado que eles obteram. E aí é a hora que você não vai mais reclamar que tá sem paciente. Porque eu vejo muito dentista, mas eu gastei não sei quanto por mês para fazer a minha faculdade de dentista, foi tão difícil e tal, e hoje eu não tenho. Não tem porque você não posicionou de forma correta, você não está vendendo de forma correta o seu produto. E uma das formas para você vender bem é a exposição. Aí você vai numa feira, os feirantes, que não tem formação quase nenhuma, eles colocam os produtos mais bonitos, os melhores produtos na frente e expõem de uma forma que dê vontade de você adquirir aqueles produtos. Então, é a mesma forma da prestação de serviço do dentista de qualquer outro, profissional. Então, você que está com dificuldade de mostrar o seu trabalho, dia 7 e 8 de outubro, vai ter o curso Fotografia com Celular na Odontologia. E também, mas eu sei tirar a foto, mas eu não sei mexer no Instagram, eu não sei mexer no Facebook. Nos dias 25 e 26, nós teremos o curso Marketing para a Odontologia. Você vai sair daqui pronto para fazer as suas fotos e pronto para você saber como se posiciona no Facebook, no Instagram, que hoje não é mais assim, eu não quero fazer parte. Você não tem essa opção. O mercado mudou, a forma digital de captar clientes e as pessoas passarem a te conhecerem são essas formas. Se você não gosta, tá bom, faça sem gostar, porque é a forma que a gente tem que trabalhar, não tem outro jeito, né? Você vai ter que entrar no time de quem tá apostando. Então é melhor você postar com qualidade e se diferenciar, porque já que todo mundo posta,
Por que que uns têm mais seguidores que outros? Por que que despertam mais interesse em você segui-lo e acompanhar e ficar checando os procedimentos, os resultados? Muitas vezes não são resultados finais, às vezes as pessoas postam o início, o trans e o final, né? O transoperatório, tudo que foi feito para chegar naquele resultado final. Você acompanha muitas vezes. Eu tenho colegas que postam o caso em desenvolvimento e depois no final vão te mostrar início e final. Mas eu acho que é muito próprio de quem está buscando essa... Eu também quero fazer isso, se embasar melhor, né? Porque as fotos de qualidade que você vê em perfis que são diferenciados e que te atraíram até lá, não estão ali por acaso. A pessoa não fez aquelas fotos porque ele é agraciado por Deus. Ele foi buscar conhecimento e informação para fazer aquilo, né? Para aprender a capturar, aprender a postar, trabalhar com técnicas. Marketing digital hoje, ele reina no mundo inteiro em todos os segmentos. Dentro da odontologia não vai ser diferente, né? Nós temos que fazer uma parceria, eu e você. Já está fechada essa parceria. Ótimo. Sabe o que eu falo hoje? As pessoas, elas não entenderam o que aconteceu no mundo. Eu lembro que eu assinava 4 rodas, né? Eu sempre gostei de carro, tá? Eu gostava da 4 rodas. Se você procurar no Instagram, hoje existe já a revista 4 Rodas lá. E o que o Instagram é? A nova revista digital. Exato. Todo mundo gosta de acompanhar. Você vai falar assim, mas eu não quero fazer parte do marketing porque eu não quero fazer dancinha no TikTok. Eu também não quero. Se você quiser eu nem devo. Se você quiser entrar no TikTok do Marcelo Egosto, tem muitas dancinhas ali. Mas eu digo assim, se você é um profissional, você não precisa postar o seu dia a dia. As pessoas confundem. Há uma confusão. Você não precisa postar o seu lifestyle. Você pode postar o que você é como profissional. Você é um profissional da área odontológica, estética, então posta o antes e depois. Você não precisa postar foto sua, da sua família. Posta aquilo que você faz. E segmenta bem. Tem gente que tem facilidade de falar e aí as pessoas confundem. Eu quero ser um influencer. Então é uma outra coisa que você vai fazer. Uhum. Agora, o que eu vejo é assim, mesmo que as pessoas não tenham... Porque se você contratar uma agência de marketing, um consultor de carreira, um consultor de imagem, são vários profissionais que você vai contratar para você ter tudo isso. Isso vai custar caro. Você precisa investir tudo isso? Não. Você pode, com o seu celular, um tripézinho, fazer o seu vídeo, explicar o que você faz, mostrar quem você é de verdade como profissional. Vai ficar igual aquele seguidor, a Kardashian, que tem lá não sei quantos milhões de seguidores? Não vai ficar igual dela. Mas você não precisa ficar igual dela. Você tem que ter o teu material divulgado para que as pessoas entendam. Eu vejo que hoje a evolução tecnológica facilitou as nossas vidas. Sim. Então, quando você entende isso e você se posiciona, seja no Instagram, seja no Facebook, que é uma feira de negociações, seja no LinkedIn, que é uma feira um pouco mais profissional, mas que nós precisamos estar. O próprio TikTok hoje também é uma ferramenta onde você vai colocar os seus vídeos ali do que você está fazendo. Isso gera interatividade, isso gera negócio, isso gera visibilidade. E tudo isso vai gerar paciente. Como eu falei algumas falas atrás, existe uma produção de novos dentistas. Sim. E eles vêm com esse DNA muito da área digital e eles estão absorvendo esse mercado. Tem uma fatia do mercado que eles estão absorvendo. São os melhores? Não sei. Mas eu sei que tem muita gente boa, muita gente capacitada, que não conhece essas ferramentas digitais e estão ficando para trás. Então daí a importância de você aprender. E não é um bicho de 7 cabeças. Não é um bicho de 7 cabeças. Hoje você vê avó mexendo no Facebook, colocando vídeo, porque facilitou. Do mesmo jeito, eu vou dizer, é muito mais difícil você fazer um canal, você fazer alguma coisa odontológica, que a pessoa já faz, do que você aprender essas ferramentas. Então,
Nós teremos no dia 7 e dia 8 a fotografia com celular. Vai explicar a parte de edição, a parte de fotografia, a parte de o que você consegue, captação de luz, para que você seja capacitado. Você vai tirar a foto do dia, você vai aprender na prática como fazer e vai melhorar e muito a tua capacitação na hora da sua exposição de foto. E também no dia 25 e 26, você vai entender um pouquinho de como se posicionar no Facebook, no Instagram, como que funciona no Google, o que é o Google Ads, o que é o Facebook Ads. Às vezes aparece lá, impulsiona a sua foto, você impulsiona, aí você perde dinheiro, porque eles estão lá para ganhar o seu dinheiro. Então eu vou mostrar para você como é que você faz isso. Como usar a ferramenta de forma correta. Às vezes a gente, por falta, como você falou muito, por falta de conhecimento, por falta da informação, a gente deixa de fazer o melhor. Exato. E quem disse que do lado da tua casa não tem alguém precisando do seu atendimento, que está perdendo um dente, que às vezes está sem um dente da frente e não sabe aonde... não tem a referência. Não tem quem... vai num outro lá, arranca e fica sem. Então essas coisas, nós temos que nos posicionar, nós temos a obrigação hoje de acompanhar. A Terra gira, quem não gira junto fica para trás, ela passa por cima, não é? É assim mesmo. Eu acho que essa coisa de acompanhar é fundamental, né? Acho a iniciativa do marketing para odontologia fantástica, porque primeiro que isso não faz parte da graduação. O dentista não foi orientado a como se colocar no mercado de trabalho. Ele foi ensinado a como atuar profissionalmente, tecnicamente, mas nem noção de administração, gerenciamento e muito menos de marketing ele teve na graduação. Você teve que buscar isso acontecer. Eu fui fazer um MBA em gestão e marketing na odontologia quando se instituiu esse curso no Brasil. Fui da primeira turma, porque eu sentia a necessidade de saber se o que eu estava fazendo estava correto ou não. Tinha resultado, eu via lucratividade, mas eu não sabia se eu estava realmente no caminho certo ou se eu estava dando sorte. Eu não tinha informação nem conhecimento suficiente para aquilo. E do mesmo, se eu estava dando sorte, do mesmo jeito que eu estava dando sorte, eu podia dar o azar de fazer algo errado e perder tudo que eu tinha construído. Então eu fui buscar a informação, né? Mas é meio complexo isso, porque como a gente já falou também, sair da sua zona de conforto, ter humildade para ir entender se você está correto ou não, se a sua opinião está certa ou não, né? Eu acho que isso dificulta um pouco a demanda para esse tipo de coisa. E aí você tem duas formas de aprender, ou pelo amor ou pela dor. Escolha mais fácil. Fica a escolha. Chegou? E Jorge, dá uma pausa, por favor, que o outro doutor chegou e tá lá embaixo. Você pode abrir.